Olá, amigos. Vejamos agora algumas aplicações do eletromagnetismo, né? Hoje em dia, na nossa vida diária, nós temos uma série de aplicações e principalmente industriais também, né? Bom, algumas dessas aplicações envolvem a transformação de energia mecânica em energia elétrica ou o inverso, energia elétrica em energia mecânica, né? Nós temos aqui um exemplo onde podemos gerar corrente a partir da atração entre dois polos de um ímã, né? Essa é a direita aqui, é capaz de gerar movimentos mecânicos através do magnetismo. O contrário também, à esquerda você pode ver um eletroímã, né? Você tem uma bobina muito forte, passa uma corrente muito alta, 100 amperes, 200 amperes, que a corrente é tão alta que gera um campo magnético capaz de levantar corpos metálicos bem pesados, né? E inúmeras outras aplicações, né? Nós vamos ver alguma delas aqui. Nós temos aqui os geradores, por exemplo, né? Onde você tem aqui uma bobina, esse fio aqui, e aqui nós temos um ímã ao redor. Esse primeiro desenho à sua esquerda. Então, se você girar esse eixo de alguma forma ou de outra, uma manivela, ao girar, você vai fazer variar o campo magnético e gerar uma corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica, que é à direita, pode até alimentar uma lâmpada e acender. Então, você pode gerar uma corrente elétrica pelo movimento mecânico. Isso comprova alguma lei da física, né? Qual é a lei da física? Essa lei nós chamamos de lei de Faraday, ou, mais modernamente, lei de Faraday-Newman-Lenz, né? É chamada lei da indução. Ela diz que a força eletromotriz induzida, né? Quantos volts você está produzindo, esse E aqui é a força eletromotriz, né? Ela depende do fluxo magnético no tempo. Então, como varia ΔΦ sobre ΔT, quando ela varia no tempo, né, ela gera uma corrente elétrica e uma diferença de potencial e, consequentemente, uma corrente elétrica, né? Então, essa é expressa através dessa equação. Esse menos aqui indica que é sempre no sentido contrário à ação, né? Se você faz uma ação, você tem uma para a produção de correntes elétricas no sentido contrário, é a lei de Lenz, né? Separadamente. Por isso que, de uma maneira geral, nós chamamos de lei de Faraday, da indução, Newman e Lenz. Outras formas estão representadas aqui também. Você vê aqui um ímã giratório, né? Esse ímã giratório, as linhas de campo que nós não enxergamos, né? Elas estão chegando a essa bobina, aqui, essa espira, um conjunto de várias espiras, e as linhas de campo fazem com que os elétrons, né, se movimentem aqui, né? Há uma troca de carga, um lado mais positivo e o outro menos negativo, gerando uma corrente que é marcada aqui no amperímetro. Aqui à direita, a mesma coisa. Você pegar uma barra de ímã e colocar dentro de uma espira, né? Aqui, solenoide, assim. O solenoide é separado e a bobina é junto, né? Se você variar o campo, varia também e produz uma indução eletromagnética, né? Outras aplicações, né, que da lei de Faraday-Newman, né, você pode produzir sempre tensão. Quantos volts eu vou produzir de tensão E? Né? Depende da variação do fluxo no tempo. Quanto maior a variação, né, quanto mais rápida for a mudança, mais tensão vai produzir, né? E, além disso, depende também da intensidade desse campo magnético que você está introduzindo, né? A aplicação mais, digamos, extremamente útil para a sociedade é a usina hidrelétrica, né? Na usina hidrelétrica, aqui à esquerda, você pode ver que acumula-se uma grande quantidade de água, por isso é necessário fazer um lago, né? E quanto mais alto, né, e quanto mais extenso, maior potência vai ter. A água, ao descer nesse fluxo, ela atinge um gerador, e esse gerador ele vai produzir eletricidade como? Fazendo variar o campo magnético, né, pela rotação. Então, você tem um giro dele e ele está variando a direção do campo magnético. Então, isso faz com que você usa, obviamente, isso para você produz uma pequena quantidade de campo magnético, mas ele variando muito rápido e muito forte, extremamente grande, né? Ele é capaz de gerar corrente, que passa por um transformador, né, para corrente alternada, né, e essa corrente alternada é distribuída pela rede elétrica. Então, a eletricidade que chega na sua casa, que chega nas indústrias, que faz as máquinas produzirem coisa, cortar, e essa força mecânica, ela vem da força mecânica inicial do fluxo de água, né? Por isso que nós chamamos de hidroelétrica. Então, a variação do fluxo no tempo gera força eletromotriz
na usina hidroelétrica. Okay? Outra aplicação também são os alto-falantes, né? Quando você escuta um som na sua casa, na realidade, o alto-falante funciona do mesmo jeito. Né? Você produz uma corrente elétrica e essa corrente elétrica que vem do amplificador, né, ela gera uma atração magnética a um outro ímã. Então, dentro dele tem um ímã e a atração pelo ímã vai depender de como está variando a corrente elétrica. Eu estou transformando corrente elétrica em força magnética. Essa força magnética atrai o outro ímã e faz vibrar, faz variar. Junto a essa bobina, você prende um cone de papel, né? E esse cone vibra. Ao vibrar, ele vai produzir som. Então, aqui à esquerda nós temos um esquema elétrico, aqui também à direita, do mesmo jeito. A corrente elétrica vai depender do original. Então, por exemplo, você tem um aparelho amplificador, está tocando um CD lá. Aquela corrente elétrica que vem lá é proporcional ao som original. Então, essa bobina aqui, ela vai variar e puxar o papelão para o papelão vibrar. Você pode ser um papelão, pode ser um material sintético também, tem vários tipos, né? E ele vibra com uma precisão incrível, né? Então, você escuta música graças a um fenômeno eletromagnético. Um amperímetro também, se você quiser medir uma corrente elétrica, aqui embaixo de mim tem essa bobina. Quando passa uma corrente elétrica, né, ela induz aqui nessa bobina uma corrente que faz o movimento, atrai ou repele o ímã. Então, você sabe a direção do campo elétrico gerado por essa bobina que veio da corrente. Então, ele pode girar para a direita ou para a esquerda, dando positivo ou negativo, você vê o sentido da corrente. Então, em cima tem uma escala. Você cria uma escala, né? E essa escala foi criada e ela mede como varia isso aqui em função da corrente original. Mas você não pode ligar a corrente original direto aqui, né? Faria um curto. Então, você induz um campo mais fraco, magnético, que atrai os polos e preso a ele está um ponteiro que vai indicar quanto é a corrente elétrica. Então, um amperímetro, ele é calibrado assim, né? Ele é calibrado, aqui à esquerda nós podemos ver o esquema, né? Quando a corrente passa por ele, gera uma força magnética e em função dessa força magnética que o ponteiro vai girar mais ou menos. Então, você faz uma escala relativa à intensidade de corrente original. Certo? E existem os motores também, né? Tem motores de corrente contínua, né? A principal diferença, no texto aqui, entre o motor de corrente alternada e de corrente contínua, primeiro é a fonte de alimentação, né? A fonte de alimentação dele, né, pode ser uma corrente contínua, alternada, mas o principal é o método de controle da velocidade. Em motores de corrente contínua, a velocidade varia com base na tensão aplicada. Se você bota uma tensão menor, ele gira menos. Uma tensão maior, ele gira mais rápido. Então, você pode pegar um motorzinho desse pequeno, por exemplo, de carrinho, né? Se você bota uma pilha de 1,5 volt, ele gira. Se você botar duas pilhas juntas, 3 volts, ele gira bem rápido. Então, o que controla é a tensão aplicada. Tá? Assim, num motor de corrente contínua, com alimentação de 100 volts, girando 1000 RPM, pode ter uma velocidade reduzida, se você colocar numa tensão menor, 50 volts, por exemplo. Né? Então, é por isso que alguns motores, né, se você ligar em 110, 220, não funcionam, né, porque eles são controlados de corrente alternada, né, eles são controlados por outra forma, mas de contínua, o controle é feito pela tensão aplicada. Já nos motores de corrente alternada, né, que são um pouquinho diferentes, a estrutura deles, o que controla a velocidade dele é determinada pela frequência da tensão e da corrente. Então, como a corrente está indo, não é a tensão que controla, mas a frequência dessa tensão. Então, você tem um controle, tem um inversor de frequência, né? Então, de uma maneira geral, os dois motores funcionam do mesmo jeito, né? O que a gente faz? A gente joga uma corrente e ele transforma em energia mecânica, esses motores. Né? Eles começam a girar e com força grande. Só que tem que ter um controle. Então, pode ser um controle por corrente contínua, motor de corrente contínua, ou motor de corrente alternada. Okay? Outra aplicação é um sensor de efeito Hall. Né? O efeito Hall está relacionado ao surgimento de uma diferença de potencial
em um condutor elétrico transversal ao fluxo da corrente e ao campo magnético perpendicular à corrente. Ou seja, ele funciona do mesmo jeito. Ou seja, quando você induz aqui algum campo magnético, né, ele induz uma correntezinha que vai disparar outro material. Um semicondutor que gera uma tensão elétrica sob efeito do campo magnético, nós podemos ver aqui. Então, essa tensão pode acionar algum equipamento, né, como um semicondutor. De uma maneira geral, essa animação aqui dá uma ideia de como seria, né? Se você passar algum campo magnético aqui, induz uma corrente lá, do mesmo jeito. Só que, como é em semicondutores, esse estudo da variação do campo magnético pode ser usado para escolher o semicondutor certo, né? Então, faz parte até de pesquisa você determinar materiais, a capacidade dele ter esse efeito, né? O quanto esse material tem esse efeito. Então, a condutividade, né? Ele foi descoberto em 1879 por Edwin Hall. É extremamente importante no estudo da condutividade, né? Quanto isso aqui conduz a eletricidade, você vê pela variação do campo magnético desses dois ímãs aqui. A partir do coeficiente é possível determinar o sinal e a densidade de portadores de carga. Então, você caracteriza metais e semicondutores assim, né? Então, se você quiser saber se ele conduz mais ou menos, se tem muita condutividade ou não, você coloca ímãs próximo a ele, então eles vão induzir, né? Vão induzir de acordo com o tipo de material. Tá? Outra aplicação é no tubo de raios catódicos, né? Que durante muito tempo foi utilizado para fazer monitores e também as TVs que nós temos em casa, né? E como é que funciona assim? Olha, você aqui nessa animação aqui embaixo, você pode ver, né? Há um fluxo de elétrons aqui no cátodo para o ânodo, né? E quando você bota um eletroímã, um polo positivo e negativo, você desvia. Então, você é capaz de desviar o movimento de elétrons que batem numa tela, e quando bate numa tela, ele ilumina, faz um ponto, né? Um pixel ali. Então, esse desvio, sendo controlado, ele pode formar uma imagem. As TVs antigas todas funcionavam com esse tubo. Aqui à esquerda vocês podem ver os eletroímãs, né, que vão fazer o desvio dos elétrons nesse tubo de elétrons, de feixe de elétrons, que nós chamamos de tubo de raios catódicos, porque os elétrons saem do cátodo. Né? Esse polo aqui. Outra aplicação moderna é no disco rígido. Dentro do seu computador tem um HD, né, que armazena os dados. Então, esses dados são gravados magneticamente aqui. Então, quando você bota lá save, né, bota salvar um documento do Word, né, ele vai fazer uma impressão aqui num determinado ponto do disco. Aqui à esquerda vocês podem ver a composição dele de um HD, né? É um disco rígido, né? Hard disk, HD, é um disco magnético. Agora, para ler, ele vai precisar de uma bobina. Aqui vocês podem ver aqui à esquerda, além dos componentes eletrônicos, esse em verde agora, é uma bobina bem simplesinha. Enquanto a corrente, ele aponta para cá ou para lá. Então, ele desloca essa leitura. Então, se você entrar lá no seu computador, né, e apertar meus documentos, viu o arquivo que eu quero. Quando você clica, essa pontinha vai lá para aquela posição. É um comando do computador para ler. Então, ele precisa desses campos magnéticos para a leitura. Então, essa ponta aqui é a que lê. E ela é direcionada por uma bobina. É uma indução também. Outras aplicações, o sensor magnético, né, reed switch. Aí nesse sensor, né, você tem um sensor aqui, que quando o ímã chega perto, ele dispara. Então aqui, ó, se passar um ímã, aqui o ímã está se afastando, então ele está se afastando. Quando se aproxima aqui embaixo de mim, ele liga o sinal, fecha um circuito que faz alguma coisa. Isso acontece muito quando você entra no supermercado, né? Se você pegar lá um material qualquer, uma roupa, assim, quando você vai saindo, tem aquele detector de campo magnético, aquele sensor. E tem um pedacinho de ímã dentro da roupa, né? Se passar por ali, ele vai detectar essa variação do campo magnético e disparar. Então, é uma indução magnética, né? O campo magnético do pequeno ímã que está na roupa dispara e alerta, você está saindo com um produto que não foi pago ainda. Então, é importante esse sensor magnético, né? Um relé também, né? O relé é uma aplicação também importante.
Às vezes você vai ligar uma chave, né? Aqui embaixo de mim você tem, ó, ligando uma chave. Às vezes a corrente é muito alta, então é muito forte, né? Então fazer uma ação mecânica. Então você liga numa bobina. Essa bobina atrai um material por força magnética e faz ligar todo o circuito. Então, você não liga o circuito direto, você liga um relé que vai disparar, né, um outro sistema. Então, você usa muito também o relé, uma aplicação aí do eletromagnetismo. E o indicador de velocidade também é uma aplicação, né? Você tem aqui uma roda giratória, né? Quantas vezes essa roda está girando aqui da bicicleta? Se ela tiver um pedacinho de ímã, né? Esse ímã, cada vez que ele passa, ele ativa, né? Pelo efeito Hall, né? Ele ativa no semicondutor uma informação, vai para lá. Então você pode usar o número de vezes que ele ativa e determinar a velocidade, né? O ímã permanente ativa o sensor que gera uma corrente capaz de informar o número de voltas que dá por segundo. E assim, essa informação vai lá para um velocímetro, por exemplo. É uma forma diferente de detectar, né? Outras aplicações na medicina, por exemplo, o MRI, né, que é a ressonância magnética nuclear, né? MRI, Magnetic Resonance Imaging, né? Ele detecta variações do campo no seu corpo, né? Então tem um forte eletroímã ao redor, né? E esses eletroímãs atravessam o seu corpo, né? Ele não tem perigo isso, né? Não faz mal, né? Mas ele pode fazer uma imagem, né, do seu corpo em função da resposta do seu corpo ao campo magnético, né? Então, como é que ele faz isso? Como é que ele trabalha? Dentro do seu corpo, quando a pessoa está deitada no campo magnético do scanner, né, aquele tubo grande, né, de ressonância magnética, os átomos de hidrogênio do seu corpo se alinham, né? Então, observe que a ação do campo magnético faz os átomos de hidrogênio, que compõem a maior parte dos hidrocarbonetos que compõem o corpo, né? Então, o campo de radiofrequência é aplicado, o que faz com que alguns dos prótons girem e os átomos giram juntos, né? Por sua vez, isso produz uma alteração do campo magnético que induz uma tensão em uma bobina. E o sinal é usado para produzir uma imagem. Então, a imagem, observe, indiretamente, né, ele está detectando o campo magnético, como os átomos se alinharam em função do campo magnético. E pode fazer uma imagem do seu corpo, né, detectar algum problema, alguma anormalidade. Então, eles fazem essa imagem, bota no computador uma imagem regular do corpo e depois compara com a sua, para ver se tem algum problema, alguma distorção, né? Outra aplicação é a ablação por radiofrequência, né? A ablação é retirada, é uma destruição, né? Então, essa radiofrequência intensa num determinado ponto pode matar células, destruir células cancerígenas. E para produzir, ela tem que ser através de pequenos eletroímãs, né, que fazem a produção de uma corrente elétrica que atua sobre um tumor, né? Outra coisa é a visão por infravermelho também, né? A nossa visão só detecta uma determinada frequência, mas se você tiver uma imagem, você pode produzir uma imagem de infravermelho. Essa imagem aí é a imagem produzida por infravermelho. Mas como é que consegue isso? Para produzir uma imagem ou receber uma luz e selecionar ela, você tem eletroímãs, né, que conseguem detectar somente determinadas frequências no universo, né? E essa visão de infravermelho é utilizada para localizar tumores aqui, né? Um rato, por exemplo, você pode determinar se existem tumores pela análise. Aqui é uma mão onde você pode relacionar o infravermelho com a temperatura do corpo, né? Uma máquina de raio-x também usa o fenômeno do eletromagnetismo, né? Você, através de bobinas fortes, né? Essas bobinas induzem uma tensão muito alta, né? 50.000, 100.000 volts, né? E a tensão é tão grande, né, que os elétrons interagem, né, com materiais como o tungstênio, por exemplo, produzindo ondas eletromagnéticas de alta frequência, que são os raios-x, que são perigosos, mas são capazes de atravessar o seu corpo e fazer uma imagem, né? O coração da máquina de raio-x é um par de eletrodos, um filamento, um catodo e um anodo, que é feito de tungstênio. A fonte de catodo acelera os elétrons a uma alta velocidade e eles colidem
Então, ao colidirem, provoca o aparecimento do raio-x, que atravessa o seu corpo e faz uma imagem do seu interior. Né? Outro exemplo é a tomografia computadorizada, né? Que é um tipo de raio-x. Né? E essa é um exame complementar de diagnóstico, né? Tomografia computadorizada, consiste numa imagem que representa uma seção, uma fatia, e usa raio-x. Né? Então, o seu corpo pode ser escaneado em 3D, né? Por essa máquina, e ela usa fortes campos magnéticos para detectar, né? E produzir os raios-x. O PET scan, né? É o Positron Emission Tomografia, é uma tomografia de pósitrons. É uma modalidade de diagnóstico por imagem que permite o mapeamento de substâncias químicas. Só que ele usa radioisótopos, né? Ou seja, você recebe uma injeção, né, de material radioativo, só que fraco, né? Não é o suficiente para fazer mal. Claro, existe um risco, mas a emissão dessa radiação vai ser captada por campos eletromagnéticos e feita uma imagem, né, do seu interior. Então, você consegue detectar tumores com antecedência e escapar do câncer. Né? Aqui nós temos várias imagens aqui, ó, do PET scan. Então, essas imagens podem detectar o cérebro, várias partes do corpo em atividade, entendeu? E esse tipo de atividade pode detectar o Alzheimer e outras doenças também. Certo? Outra aplicação é no espectrômetro de massa. Tem grandes aplicações na física e na química também, né? E corresponde, aqui embaixo à esquerda, vocês podem ver, quando produz-se um feixe de partículas vaporizadas, né? Elas passam por um campo elétrico e magnético muito forte. Então, como elas têm carga elétrica, sofrem desvios diferentes. Então, esses desvios vão para um detector, e esse detector faz uma relação massa e carga deles, identificando o componente e a intensidade dele. Então, você pode, numa amostra, você pode pulverizar uma amostra de um mineral, por exemplo, jogar no espectrômetro de massa e essas partículas vão desviando em intensidades diferentes. O computador analisa e fica sabendo quantos por cento tem de magnésio, de cálcio, de nitrogênio. Você faz a tabela periódica completa, né? Então, observe que esses desvios aqui são proporcionais ao campo induzido a eles, né? Então, você pulveriza a amostra e joga aqui partículas bem minúsculas. E pelo desvio você sabe a composição, sem precisar analisar elemento por elemento, né? Bom, então nós vimos várias aplicações do eletromagnetismo e cada dia aparecem novas aplicações e de princípios do eletromagnetismo do século XIX, que hoje continua altamente aplicável. Okay? Até mais.